Olá, pessoal. Prazer revê-los. Bem-vindos a mais um encontro. Vamos aqui dar sequência ao nosso estudo ao direito do trabalho. Deixa eu só fazer um comunicado rápido a vocês aqui. A gente vem tratando desde o início da nossa aula, né, comentando sobre as atualizações, que o candidato tem que estar atualizado para o estudo. E alguns alunos sempre me perguntam qual é a CLT, né, que às vezes que compra para estudar, se tem alguma que está atualizada, só para deixar claro que diante de todas aquelas atualizações que aconteceram ao longo do ano de 2014, a CLT que eu mais gosto é a CLT da editora LTR, né? E ela acabou de lançar uma edição toda reformulada, com as atualizações de 2014. Então, quem por acaso tiver interesse, quiser comprar a CLT da LTR, até que vai fazer segunda fase de trabalho, já saiu atualizada, se quiser logo procurar, acabou de sair, tá? Então, estou só avisando para vocês, porque às vezes que eu falo assim, eu quero estudar para um material atualizado, né? Então, fica aí só a informação para vocês, é a CLT da LTR, ok? Porque eu não ganho nada com isso, não estou fazendo propaganda da CLT, é só porque algumas pessoas estão me perguntando, Ju, está desatualizada, não tem as súmulas que você falou, não tem a lei número tal, não tem isso, e ela acabou de sair, então ela está fresquinha para estudar, de repente é um bom objeto aí de estudo que tenha tudo atualizado, legal? Pois bem, meus amigos, vamos dar sequência aqui. Vamos ver que no nosso último encontro, primeiro nós falamos dos empregados urbanos, rurais, domésticos, depois falamos do empregador. E depois, na sequência, no finalzinho do nosso encontro, quem entrou em cena foi um contrato que não é nem do direito do trabalho, mas traz reflexos na área trabalhista, que foi o contrato de empreitada. Pois bem, se falamos então de contratos, né, que na verdade o contrato de empreitada, mais precisamente, que nem é do direito do trabalho, vamos olhar agora para o nosso contrato, o contrato de trabalho. Né? Então, vamos ali visualizar que quando a gente fala sobre isso, né, a gente olha então para a possibilidade do nosso contrato, que é um contrato de trabalho. Então, vamos olhar para ele, contrato de trabalho. Por que falar de contrato de trabalho agora? Só para a gente ter ideia aqui. Porque nós falamos o seguinte, primeiro a gente falou do empregado, depois falamos do empregador, que são os sujeitos da relação de emprego. Agora, a gente vai olhar para o objeto da relação de emprego. Então, nós estamos diante de uma relação que é uma relação bilateral. De um lado, o empregado, do outro lado, o empregador. Então, empregado e empregador são os sujeitos da relação de emprego. Agora, a gente vai olhar para o objeto da relação de emprego, que é o contrato de trabalho, que tem um capítulo da CLT, começa no artigo 442 e vai a partir do 442 e seguintes da CLT. Então, a partir do 442 e seguintes da CLT, nós temos um capítulo que fala justamente de quem? Do contrato de trabalho. Quem é o contrato de trabalho? É o objeto da relação de emprego. Pois bem, então, o próprio artigo 442, quando o artigo 442 inaugura o capítulo, o artigo 442 vem trazendo o conceito, né, de contrato de trabalho. E você fala, Ju, eu preciso ler conceito? Preciso começar meu estudo dentro do capítulo lendo o conceito? Eu aconselho que sim, até porque são algumas palavrinhas que aparecem na hora que nós estamos estudando, e principalmente como nosso foco agora é uma prova de múltipla escolha, você abre o artigo 442, ele diz assim, o contrato de trabalho corresponde ao ajuste, tácito ou expresso, né? Então, ele é um ajuste tácito ou expresso, que corresponde à relação de emprego. Por que eu estou dizendo isso? Porque sabe aquelas palavrinhas para a prova de múltipla escolha? Que o ajuste entre empregado e empregador pode ser expresso? Ninguém vai ter dúvida. Agora, será que pode ser tácito? Pode. Tácito é quando não há expressamente a manifestação da vontade, mas aquela relação, ela automaticamente, ela foi se desenvolvendo com todos os requisitos da relação de emprego, eu presumo, então, que aquelas pessoas estão ali diante de uma relação de emprego. O que eu quero lhe dizer? É empregado, é empregador. Não foi expressamente combinado, não foi colocado no papel, mas o contrato assim se desenvolveu. Então, tacitamente, eu presumo que esta é uma relação de emprego. Então, lembre-se, pode ser tácito ou pode ser expresso. Aí, vamos aproveitar na sequência. Se o 442 fala do conceito, vamos dar uma olhada no 443 da CLT. 443. Por quê? Porque se o 442 fala do conceito, o 443 ele fala da forma do contrato.
Aí a gente vai ver o seguinte, em regra, o contrato de trabalho ele não exige forma especial, ok? Então, em regra, o contrato não exige forma especial. Como é que a gente vê que não exige uma forma especial em regra? Porque você olha para o contrato de trabalho, o 443 reforça. O ajuste, ele pode ser tácito, olha como vem no conceito e agora na forma, ou ele pode ser expresso. Sendo expresso o ajuste, pode ser expresso e pode ser verbal, o contrato pode ser verbalmente ou pode ser por escrito. E automaticamente ainda diz o 443, o contrato de trabalho, ele pode ser determinado ou ele pode ser indeterminado. Então, ele pode ser tácito, ele pode ser expresso, pode ser verbal, pode ser escrito, pode ser determinado ou indeterminado. Aí eu puxo com vocês o seguinte, lembra quando nós começamos o estudo que falamos de princípios? Quando falamos dos princípios, e eu olho com vocês agora, o contrato de trabalho ele pode ser determinado ou indeterminado. Qual será a regra? Ser determinado ou indeterminado? Indeterminado. Por que que o indeterminado vai ser a regra? Porque está muito na moda, né? Na segunda fase, colocar uma situação concreta e diante dali perguntar qual é o princípio que está inserido. E eu tenho percebido, já falei isso para vocês, que há uma dificuldade muito grande em visualizar a regra e conseguir identificar qual é o princípio que está ali. Qual é o princípio do direito do trabalho que já estudamos, que vai fazer com que o contrato de trabalho, em regra, seja um contrato de trabalho de prazo indeterminado? É um princípio chamado princípio da continuidade da relação de emprego. Por quê? Porque se eu tenho um princípio do direito do trabalho, né, e o nome do princípio é princípio da continuidade da relação de emprego, se eu tenho o princípio da continuidade da relação de emprego, o que vai acontecer diante do princípio da continuidade da relação de emprego? Aquela relação de emprego ela vai perdurar no tempo. Então, em regra, os contratos de trabalho deve ser preservada a relação e o contrato de trabalho vai ser de prazo o quê? Indeterminado. Pois bem, então, a primeira coisa que vimos, né, lá no artigo 442 o conceito, no 443 a forma do contrato. 442 conceito, 443 a forma. Agora, feito isso, e não achem que só porque a gente está estudando e que você vai visualizar nesse momento, prova de múltipla escolha, às vezes ele se atém exatamente a essas previsões que são previsões específicas da legislação, por isso a leitura da lei é importante, mas quem está com a lei em mãos percebeu uma coisa, que entre o artigo 442 e o 443 foi incluído um dispositivo na CLT que não existia originariamente, que é o 442A da CLT. 442A da CLT. O que a gente vai encontrar lá no artigo 442A? Ele está aí, ele foi incluído entre o 442 e o 443. A gente vai encontrar um instituto chamado de experiência prévia. Experiência prévia. E aqui eu quero que você visualize uma coisa importante. Quando o 442A entra em cena, nós não estamos ainda, daqui a pouco ele entra, a gente não está ainda falando de contrato de experiência. Nós estamos falando de experiência prévia. O que é experiência prévia? Nós estamos no momento da contratação de um empregado. Se imagine na situação em que você está entrevistando uma pessoa para ver se você vai ou não contratar esta pessoa para trabalhar para você. Aí você pergunta para ela assim, você já trabalhou com isso antes? Imagine você perguntando para a pessoa que você quer contratar se ela já trabalhou naquele tipo de atividade antes. Aí, quando você pensar nisso, você perguntando para essa pessoa, você já trabalhou com isso antes? Você está perguntando para ela o quê? Qual é a sua experiência prévia nesse tipo de atividade? E segundo a lei, qual é o lapso temporal máximo que o empregador pode exigir do candidato a emprego? No máximo, 6 meses, ok? Então, está lá no 442A, o artigo, né, veio então para dizer, olha, o máximo de experiência prévia que pode ser exigido de um candidato a emprego são no máximo 6 meses de experiência prévia. Então, quando se fala em experiência prévia, no máximo 6 meses de experiência é o que eu posso exigir de experiência prévia. Então, tome cuidado, não estamos falando de contrato de experiência, isso tem que ficar bem claro. Estamos falando de experiência prévia, ok? Então, o máximo de experiência prévia que eu posso exigir de um candidato a emprego segundo a legislação são no máximo 6 meses para aquele tipo de
atividade. Isso já foi objeto da prova de múltipla escolha 2 vezes, ok? Então, em exames diferentes, na primeira fase, 2 vezes isso já caiu. E aquela questão que eu digo assim, essa é para aquela para você garantir 1 ponto e só faltam 39, né, não, gente? Porque essa é tranquila, né? Essa você olha e fala assim, opa, beleza, isso eu já dei em aula, isso aqui eu sei, nem perde tempo, e aí você vai seguindo, você já conquistou seu ponto. Pois bem, meus amigos, então agora vamos ver o seguinte. Se o contrato de trabalho, então, a gente viu em regra, ele não tem forma especial, pode ser tácito, expresso, verbal, escrito, determinado ou indeterminado. Já que indeterminado é a regra e determinado é possível, mas é exceção, vamos dar uma olhada, então, para essas regras especiais quando um contrato de trabalho venha a ser um contrato de prazo determinado. Então, agora, quem entra em cena? O contrato de trabalho, mas se a gente estiver diante de um contrato de trabalho de prazo determinado. Então, vamos olhar para o contrato de trabalho de prazo determinado. Ainda dentro desse capítulo do contrato de trabalho, a gente vai ter aí uma sequência de dispositivos que vão, né, realmente trazer regras especiais quando o contrato for um contrato determinado. Vamos começar pelo conceito de contrato determinado. O artigo 443 da CLT, no seu parágrafo 1º, o parágrafo 1º do 443 vem trazendo o conceito de contrato de trabalho de prazo determinado. Então, o conceito aparece lá no 443, parágrafo 1º da CLT. E aí ele vai dizer, olha, contrato de prazo determinado é aquele que eu sei quando começa, eu sei quando termina. Ele pode, de repente, não ser exatamente quando ele começa ou quando ele termina, mas ele está ligado a um evento de previsão aproximada. Ou seja, eu sei que aquela pessoa foi contratada para aquela situação, por aquele período. Por isso, liguem um alerta de vocês agora e estejam aptos a identificar o seguinte numa prova. O contrato de prazo determinado pode, e em prova volta e meia aparece, sendo chamado como sinônimo de contrato de trabalho a termo. Por que eu posso chamar de contrato determinado ou também chamar de contrato de trabalho a termo? Por que determinado ou a termo? Por quê? Porque se ele é determinado, ele tem um termo inicial, ele tem um termo final. Eu sei quando começa, sei quando termina, ou está ligado a um evento de previsão aproximada. Por que eu estou lhe chamando a atenção para isso? Porque até mesmo na hora que você for estudar e você for ler a legislação, tem horas que ele chama de determinado, tem hora que ele chama de a termo. E isso acontece na legislação, isso acontece em prova. Aí você estuda tudo com o nome de contrato determinado. Ninguém te falou que ele pode ser chamado de a termo. Aí em prova aparece o tal contrato a termo. Qual é a sensação que você pode ter? Eu nunca estudei isso na vida, né? E era só você saber, opa, é sinônimo, determinado ou a termo. Legal? Pois bem, agora vamos ver o seguinte. Já que você contratar uma pessoa por prazo determinado, né? Não é regra, mas sim exceção. Vamos ao parágrafo 2º do 443, porque aqui no parágrafo 2º do 443, dentro do capítulo do contrato de trabalho, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar hipóteses legais de contratação, de contrato, então, de trabalho a termo. Então, dentro do capítulo, né, já que contratar por prazo determinado é uma exceção, eu tenho que ter autorização para isso. Então, a gente vai encontrar a linha A linha B e a linha C. Nós vamos encontrar no parágrafo 2º do 443 3 alíneas. São hipóteses legais de contratação que estão dentro do capítulo que eu posso contratar alguém por prazo determinado. Quando a gente chega na linha A do 443, ele diz assim, serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Está lá na linha A do 443. Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Então, vamos assim dizer, é um serviço de natureza transitória. Se eu tiver um serviço de natureza transitória, esse serviço de natureza transitória, o que vai acontecer? Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Opa, o empregado seu vai sair de férias. E você não pode ficar sem ninguém no lugar dele. Você quer contratar alguém só para ficar no lugar dele enquanto ele estiver de férias. Posso contratar por prazo determinado? Posso.
Uma empregada sua vai sair de licença maternidade. E aí você resolve fazer o quê? Enquanto ela está de licença maternidade, vou contratar uma outra pessoa só para ficar no lugar dela enquanto ela está na licença maternidade. Posso contratar por prazo determinado? Posso. Ou então, você tem uma loja. E na época do Natal, você sabe que, e você aguarda ansiosamente, que as vendas aumentem. Então, o que você pensa? Eu vou contratar alguns vendedores extras. A gente não fala assim, é contratado extra Natal, né? Às vezes não tem empresas que contratam, então, só para aquela época. Então, o que você vai fazer? Posso contratar só para aquele período do Natal? Posso. Posso contratar só para o período do verão, quando tem mais movimento na minha loja? Posso. Posso contratar só para a época do Carnaval, quando tem movimento? Posso. Agora, a atividade, ela existe. A necessidade do serviço daquela pessoa que é transitória. Agora vamos à linha B. O que vai acontecer na linha B? Na linha B, percebam, é parecido, mas não é exatamente igual, mas é outra possibilidade de contratar por prazo determinado. Atividade empresarial de caráter transitório. Agora, o que vai acontecer? A própria atividade da empresa, né? A atividade empresarial, ela é uma atividade empresarial transitória. Como assim uma atividade empresarial transitória? Se a própria empresa não funciona, né, automaticamente o ano inteiro, se a própria atividade empresarial só funciona naqueles meses do ano, é claro que ela pode contratar por prazo determinado só para aquele período em que há o quê? A prestação do serviço. Então, vamos imaginar, eu tenho uma sorveteria, mas fica numa cidade de praia, em que o movimento maior é só na época do verão. Eu posso deixar ela funcionando só na época do verão, minha sorveteria? Posso. E aí vou contratar empregados para trabalhar para mim só naquele momento. Beleza. Agora, olha a linha C, quem aparece aqui. Olha quem está aqui na terceira possibilidade de contrato de prazo determinado. Contrato de experiência. Contrato de experiência. Quando a gente chega aqui no contrato de experiência, primeira coisa que eu já lhe digo logo, se na linha C do artigo 443 da CLT, né, lá no parágrafo 2º, aparece como terceira modalidade de contrato de prazo determinado, o contrato de experiência, sabe o que acontece? Acontece que o contrato de experiência, alguém que é contratado por experiência já é empregado? Sim, já é empregado. Só que ele é um empregado que tem um contrato de trabalho de prazo determinado. Então, tome cuidado, porque quando eu pergunto assim, quem é contratado por experiência já é empregado? Normalmente a pessoa fica meio assim, né? Eu quero que você veja o seguinte, se a gente já está falando de contrato de trabalho, que foi o tema com o qual a gente abriu a aula hoje, contrato de trabalho eu não falei para vocês que é o objeto da relação de emprego? Então, se existe um contrato de trabalho chamado contrato de experiência, ele já é empregado naquele momento? É. Só que o contrato dele é um contrato de prazo determinado, que as partes estão se experimentando. Pode ser que continue e vire indeterminado, pode ser que eles se experimentem, não deu certo e acabou por ali, ok? Então, o que acontece? Quem é contratado por experiência já é empregado. Então, continua no contrato de prazo determinado. Essas são as hipóteses legais dentro do capítulo. Nada impede que a lei, em outro momento, ou uma lei específica, venha trazer uma outra possibilidade de contrato de prazo determinado. Pode acontecer? Pode. Quer ver só? Essas são as hipóteses dentro do capítulo, mas eu digo a vocês, lembra no nosso primeiro encontro, quando a gente falou de estagiário, e a gente diferenciou estagiário de aprendiz? O contrato de aprendizagem é um contrato de prazo o quê? Determinado. Não está aqui, mas está na CLT em outro momento. Então, só para saber que, além dessas hipóteses dentro do capítulo, temos outros exemplos de contratos de prazo determinado, como, por exemplo, o exemplo do contrato de prazo determinado, que está lá no artigo 428 da CLT, quando a gente estudou o aprendiz. O aprendiz é um outro exemplo de contrato de prazo determinado. Eu só não posso inventar, mas a CLT em outro momento ou uma lei pode trazer contrato de prazo determinado? Pode. Por exemplo, existe uma outra lei, que é a Lei 9601 de 98. Essa Lei 9601 de 98, ela é conhecida com o apelido de Lei de Estímulos, Lei de Estímulos a Novos Empregos. Essa lei 9601 de 98, que é conhecida como Lei de Estímulos a Novos Empregos, ela é uma legislação que não está na CLT, mas é uma lei que autoriza, diante das situações concretizadas na Lei 9601 de 98, que haja uma contratação por prazo o quê? Determinado. Eu só quero que você entenda uma coisa.
Se determinada é exceção, se é exceção, tem que ter algum lugar para autorizar aquele tipo de contratação. Porque se não tiver nenhuma autorização para ser determinado, aquele contrato, se nada for dito, vai ser um contrato de trabalho de prazo indeterminado. Pois bem, agora vamos então fazer o seguinte. Nós vamos ao artigo 445 da CLT, 445 da CLT. E o 445 da CLT, já que estamos falando do contrato de prazo determinado, continue com ele. Se o contrato é de prazo determinado, se ele é determinado, vamos ver o seguinte. Se ele é determinado, quanto tempo ele pode durar? Em regra, quando você pensar num contrato de prazo determinado, em regra, o contrato de prazo determinado, diz o 445, só pode durar no máximo 2 anos. Contrato de prazo determinado, se é determinado, a regra é só pode durar no máximo 2 anos. Só que a gente acabou de ver que uma das possibilidades de contratação de prazo determinado é o contrato de experiência. Então, o artigo 445, ele tem um parágrafo único. Este parágrafo único do 445 vai falar do contrato de trabalho de prazo determinado, mas quando ele é um contrato de experiência. E o que o legislador pensou? Opa, contrato de experiência, né? É muito tempo, 2 anos, para um contrato de experiência. Então, o contrato de experiência, diz a lei, ele tem um limite de, no máximo, 90 dias. Então, o contrato de prazo determinado, no máximo, 2 anos. Mas, se ele for um contrato de experiência, o contrato de experiência tem um limite de, no máximo, 90 dias. Aí eu digo a vocês o seguinte, cuidado, aqui está escrito 3 meses ou aqui está escrito 90 dias? 90 dias. Faz diferença? Faz, tá? Porque quando o prazo está em dias, nós temos que gravar o prazo em dias. Por quê? O que acontece se o empregado ficar 91 dias contratado como experiência? Ele vira indeterminado. Exatamente, vira indeterminado. Então, eu tenho que gravar. Eu não posso generalizar e gravar a mesma coisa que 3 meses. Não é a mesma coisa. Aqui o prazo tem que ser gravado como 90 dias. Pois bem, agora, se você falar assim, Ju, você já viu alguma daquelas questões assim de concurso, não na prova da OAB, bizarras, toscas, daquela que não tem nenhuma resposta correta? Falei, já. Eu já vi uma prova falando do contrato de experiência, já tem um tempo atrás, era um outro concurso público que não era OAB, mas as opções eram 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí você fala assim, ó, não tem resposta. Mas na hora não adianta perturbar a cabeça do fiscal, porque o pobre coitado nem direito fez normalmente, ele só está tomando conta da prova. Aí você vai e marca menos errada, porque em múltipla escolha tem isso, né? Tu marca menos errada, ou durante a prova eles vão dizer que a questão foi anulada, ou tu marca menos errada e depois qualquer coisa recorre, vê como é que vai ficar, porque tem horas, gente, que eu falo isso para vocês, você se tumultuar na hora da prova, você criar um tumulto para as outras pessoas que estão em volta, infernizar na hora da prova e se desestruturar por causa de uma questão, poxa, você precisa de metade da prova, pula aquela. Se você achou que, sei lá, é uma questão como essa que não tem resposta, pula, aí você pula aquela questão, né? Depois você vê se tem, se durante a prova eles vão anular, vão fazer alguma coisa. Por quê? Porque se a gente acaba criando coisas para se desestruturar na hora da prova, às vezes você está super bem, vai por causa de uma questão ficar nervoso e atrapalhar todo o seu desempenho, pula aquela, deixa lá, depois você faz. Você tem direito de errar metade da prova, então aquela ali está dentro da tua cota mesmo, que você sabe assim, essa daqui não vou prestar atenção nela não, depois eu marco a menos errado e vejo como é que fica. Gente, é estratégia de prova, né? Não é não? Porque você fala assim, você começa a ficar naquela, quando você vê, né? Então só quero que você veja assim, ó, no máximo 2 anos, se for de experiência, no máximo 90 dias. Ah, é outra coisa. Aí é na extinção do contrato. Espera um pouquinho, porque aí é lá na extinção do contrato, porque mistura aviso prévio com extinção. Aí quando chegar lá, a gente vai falar nessa parte aqui. Só não vou falar da extinção do contrato agora, porque agora ele está começando. Aí depois, quando a gente for falar da extinção, eu prometo que a gente volta na extinção especificamente do contrato de prazo determinado, que não é fácil não. Tem que prestar atenção com carinho mesmo e já caiu em prova. Legal? Prometo que eu volto lá, tá? Aí o que vai acontecer? Se esse contrato é de prazo determinado, no máximo 2 anos, se for de experiência, no máximo 90 dias, será que este contrato de prazo determinado admite prorrogação? Admite. Quantas prorrogações? Uma só em regra. Então, vamos dar uma olhada no artigo 451 da CLT,
451 da CLT. O 451 fala de prorrogação. Se o 451 ele fala de prorrogação, então a gente vai ver assim, se o contrato de trabalho, será que ele pode, sendo de prazo determinado, ele pode ser prorrogado? Sim, mas ele só pode ser prorrogado uma única vez. Apenas uma única vez. O que acontece se ele for prorrogado mais de uma vez? Diz o artigo, sob pena dele ser prorrogado mais de uma vez, ele virar um contrato de trabalho de prazo indeterminado. Porque para ser validamente determinado, quantas prorrogações ele pode ter? Uma só. Se ele for prorrogado mais de uma vez, ele vira indeterminado. Cuidado, porque eu já vi uma questão de prova dizendo assim, da OAB, tá? Numa das alternativas, se o contrato de trabalho de prazo determinado for prorrogado mais de uma vez, ele vira nulo de pleno direito. Ele é nulo? Não, ele só vira indeterminado, só isso. Mas ele continua válido, ok? Vamos deixar claro uma coisa? Pode ser prorrogado uma vez. Pois bem, mas vamos conjugar as regras. Voltando um pouquinho aqui o que a gente falou. No máximo 2 anos. Se for de experiência, no máximo 90 dias. Quantas prorrogações válidas em regra eu posso ter? Uma só. Mas tem um detalhe. Eu posso prorrogar uma vez, mas desde que eu respeite o limite de, no máximo, 2 anos. Eu posso prorrogar uma vez, mas desde que eu respeite o limite máximo de 90 dias. Ou seja, se eu contratei uma pessoa por 1 ano, por contrato, né, determinado, posso prorrogar esse contrato dela? Posso. Uma vez. Por no máximo, mais quanto tempo? Por mais 1 ano. Porque eu tenho sempre que levar todas as regras conjugadas e os limites máximos, eles continuam tendo que ser respeitados. Então, uma outra forma de dizer a mesma coisa. Dentro do limite de no máximo 2 anos, só posso ter validamente uma única prorrogação. Dentro do limite de no máximo 90 dias, só posso ter validamente uma única prorrogação. Qual a consequência se eu prorrogar mais de uma vez? Aí voltamos para cá. Ele vira um contrato de prazo indeterminado. Pois bem, agora vejam, o que é prorrogar? Prorrogar é pegar um contrato que já existe e esticá-lo um pouquinho mais. Agora, a gente falou do 451, quem entra em cena é o 452 da CLT. A gente falou do 451, quem entra em cena é o 452. Por quê? Lá no 452, quero que você veja o seguinte. A questão agora não é mais prorrogar o contrato. A questão agora é fazer o seguinte. Imaginem que a gente tem um contrato e esse contrato de trabalho aqui é um contrato de trabalho a termo. A gente já sabe que contrato a termo, se aparecer em prova, é a mesma coisa que contrato determinado. Aí esse contrato a termo, entre aquelas partes, para fazer exatamente aquilo, o contrato começou e acabou. Agora a questão é, já que contrato de prazo determinado não é regra, é exceção, o legislador se preocupou com o seguinte, não vou deixar ficar grudando um contrato de prazo determinado no outro, senão a regra vai acabar virando o quê? Perdão, a exceção vai acabar virando a regra. Então, vou fazer o seguinte, se novamente o empregador quiser de novo contratar esta mesma pessoa para fazer a mesma coisa por um novo contrato a termo, o artigo 452 da CLT diz assim, entre o fim de um contrato a termo e o início de outro, entre as mesmas partes para fazer a mesma coisa, em regra, eu vou ter que esperar um interregno de 6 meses. Então, ele diz, em regra, tem que esperar 6 meses. Mas essa regra, ela possui algumas exceções. São exceções mesmo, sabe, gente? Quando ele diz assim, salvo se depender de serviços especializados ou certos acontecimentos, até na prática, é exceção mesmo, porque em regra, entre um contrato determinado ou a termo e outro, o empregador tem que esperar para contratar a mesma parte, para fazer a mesma coisa, em regra, um interregno de 6 meses. Só tome cuidado que são duas coisas, então, diferentes. Na primeira situação, a gente falou no 451 de prorrogação. Prorrogar é pegar um contrato que já existe e esticar aquele contrato um pouquinho mais, né? E agora, se eu estiver diante do 452, o 452 já está falando de 2 contratos a termos diferentes. E entre eles eu tenho que esperar o interregno de 6 meses, ok? Aí deixa eu fazer uma observação com vocês aqui, que pode ser explorado, de repente, como uma pegadinha de prova, a gente nunca sabe. Uma das hipóteses que eu falei para vocês de contratação por prazo determinado,
vem por esta lei aqui, ó, 9601 de 98, não foi isso? Que eu falei para vocês, é uma lei de estímulos a novos empregos. É uma espécie de contratação por prazo determinado, típica da lei 9601 de 98. Nessa lei, o que importa para a gente, se você for olhar, o artigo mais importante dessa lei é pequenininha, é logo o seu artigo 1º. E sabe uma coisa que eu já chamo a atenção para vocês, na 9601 de 98, né? Só para que vocês percebam diante do que a gente conversou. Essa hipótese de contratação da 9601 de 98 diz, olha, é um contrato de prazo determinado, mas só pode ser feita com a participação do sindicato. Então, ela vem por acordo coletivo ou convenção coletiva. Na hora da contratação, a gente não falou aqui do artigo 451, que só pode ter uma única prorrogação? Lá na Lei 9601 de 98, ele diz assim, ó, esse acordo coletivo, essa convenção coletiva, eles vão estipular quantas prorrogações são possíveis nessa contratação. Então, o que eu quero dizer que pode ser usado como uma pegadinha? Em regra, quantas prorrogações podem ter? Uma só. Mas se falar que foi contratado pela Lei 9601 de 98, pode ser pactuada a existência de mais de uma prorrogação? Pode. Porque, na verdade, quem comanda as regras, já que é todo excepcional, e o sindicato vai entrar em cena, vai autorizar o acordo ou a convenção, vão dizer ali quais são as regras do período, como é que vai ser essa contratação. Então, será que pode ser pactuado ali a possibilidade de mais de uma prorrogação? Até pode, mas vai depender do que está o quê? Escrito. Porque na hora que você lê a lei, você vê que ela diz que a regra do 451 não se aplica. Se a regra do 451 não se aplica, quer dizer, o acordo ou a convenção vão dizer quantas prorrogações serão possíveis. Então, pode ser que nessa Lei 9601 de 98 haja mais de uma prorrogação. Por que eu estou falando isso? Porque se eles falarem de contrato determinado, só pode ter uma prorrogação. Agora, se falar da Lei 9601 de 98, pode ser pactuada a possibilidade de mais de uma prorrogação? Pode, mas só se for contratado nos moldes desta lei. E eu já vi questão de prova, tá? Justamente falando sobre isso. E quando a gente vai estudar, não é uma questão da prova da OAB, mas essa é uma questão da banca FGV. Então, sabe aquela coisa, quando você olha e fala assim, o que a banca já cobrou numa outra prova, usou como pegadinha, e alguns alunos falando, pô, Ju, mas eu fiz uma questão num livro de questões, às vezes não tem isso, quando a gente está estudando, vai treinando um monte de questões, aí eu vi lá e falou que podia ter mais de uma prorrogação. Primeira coisa que eu falei, olhe para o cabeçalho da questão e vê se não está escrito assim, nos moldes da Lei 9601 de 98, porque se tiver, beleza, está levando você para o raciocínio exatamente da lei. Aí a pessoa depois falou comigo, é mesmo, Ju, parece até que você tinha lido a questão, estava escrito que era a contratação nos moldes da Lei 9601 de 98. Porque se não for nos moldes desta lei, quantas prorrogações eu posso ter validamente? Uma, sob pena do contrato virar um contrato de prazo indeterminado. Legal? Vamos só fechar esse bloco para a gente poder seguir.